também compartilhar com todos. Essa também é uma prática que a gente utiliza no nosso curso, mas mais à frente eu comento com vocês também sobre essa questão de gravação de aulas, né? Eu queria iniciar dizendo que essa aula aberta dessa noite tem como tema avaliação e indicação clínica desse dispositivo de tratamento. Estamos falando do acompanhamento terapêutico, né? E essa aula faz parte do módulo 3, que a gente tem como tema os aspectos de articulação da clínica do acompanhamento terapêutico, onde a gente vai apresentando também um pouco da diversidade do campo de atuação nesse módulo 3, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o Elcio, da equipe de acompanhantes aqui do Humanidade, e ele vai iniciar um pouco e a gente vai um pouco compondo um pouco a fala. Queria só lembrar vocês de que se tiverem perguntas, comentários, a gente vai reservar um espaço no final do nosso encontro para a gente poder conversar sobre o que despertar, sobre o que reverberar do nosso encontro dessa noite, tá bom? Então, queria pedir para vocês essa gentileza de vocês poderem aguardar e a gente poder falar, fazer essa abertura um pouco mais na parte final do nosso encontro, tá bom? Então, vou passar a palavra para o Elcio. Então, pessoal, primeiro de tudo, né, eu queria apresentar para vocês, né, um pouquinho do contexto de onde surge essa clínica, né, esse, esse fazer, né, dentro da psicologia, que não é algo que é só para psicólogos, né, mas que a gente parte da psicologia para pensar essa clínica, né? É, eu, eu gosto sempre de contextualizar a clínica do AT dentro dos movimentos de reforma psiquiátrica, né? Que surgem ali a partir dos anos 50, anos 60, mais especificamente na Europa, tem alguma influência do movimento ali nos Estados Unidos, mas bem mais forte os movimentos europeus, né? Que surge ali pós Segunda Guerra Mundial, em que a saúde mental é vista, né, como algo que precisa ser cuidado pela sociedade, né? Até então a gente tinha o modelo asilar, né, de tratamento dentro dos hospitais psiquiátricos, dentro de instituições totais e fechadas, né? Em que a gente simplesmente isolava, né, o portador de algum transtorno mental, né? A gente apartava ele da sociedade, né? Com o advento da Segunda Guerra Mundial, a gente tem as teorias do trauma, né? Do pessoal que volta da guerra, né? E fica muito forte, né? Ali na Europa, principalmente, essas teorias do trauma, e que vai se dar conta de que, na verdade, o transtorno mental ele é algo, né? Que ele pode ser algo até produzido pela nossa sociedade, pelo nosso modo de vida, né? A gente manda um jovem para a guerra, ele volta com um transtorno mental, né? E a partir dessa visão, você começam a ter os movimentos de reforma psiquiátrica, da antipsiquiatria, né? Vai surgir o Basaglia lá na Itália, vai o Laing na Inglaterra, né? São bases que a gente vai pegar, né? Desse, desse movimento de reforma e começa a se pensar como se tratar, né, esses seres humanos que sofrem de um transtorno psiquiátrico dentro da própria
sociedade, né? Então começam a se questionar os hospitais psiquiátricos, né? Começam a se propor outras formas, né? Uma delas é o Maxwell Jones, né? Que no Reino Unido, né? Na Escócia ele propõe um modelo de comunidades terapêuticas, né, comunidades terapêuticas diurnas, né, em que ele traz também essas comunidades para dentro da sociedade, né? Embora lá ainda com algum tipo de segregação que vai ser criticado também por outros pensadores, né, da reforma psiquiátrica, né? Mas ali já começa a ter esse tratamento dentro do cotidiano, né? No cotidiano das cidades, no cotidiano da sociedade, né? E para isso é, começa a surgir uma figura, né? Que num primeiro momento a gente vai chamar ele de assistente psiquiátrico, né? É, ou auxiliar psiquiátrico, né? Ele vai ter vários nomes ao longo da história, né? Que eram nada mais, nada menos do que pessoas treinadas pelos psiquiatras, né? Para ir até ao encontro dos pacientes, né? Primeiro para fazer coisas práticas do cotidiano, né? Ajudar na medicação, ajudar no cuidado pessoal, ajudar, né? Em coisas bem práticas, né? Mas ainda assim alguém que não tem uma formação específica, não tem um pensamento próprio, tem um treinamento ali pelo o psiquiatra. O psiquiatra ainda é essa figura central no tratamento do, do portador de transtornos mentais, né? É, com o tempo, esse cara que está lá ajudando os pacientes a terem suas. Ele começa também, ele é feito por estudantes de psicologia, de psiquiatria, de enfermagem, né? Ele vai tomando luz própria, né? E essa forma de tratamento, ela atravessa os oceanos, vem aqui para a América do Sul, né? Chega aqui na América do Sul, aqui no Brasil, já nos anos 50, 60, você tem essa figura do assistente, do auxiliar psiquiátrico, né? E lá, mais especificamente na Argentina, né? Com, com muita influência da psicanálise, né? Se começa a pensar, né? Esse profissional começa a ter mais luz ainda, começa a pensar a respeito do seu próprio trabalho, né? Então, esse auxiliar psiquiatra, ele começa a se qualificar, ele começa a pensar, ele começa a saber sobre o seu próprio trabalho, né? Então ele começa sei lá, a ter acumular conhecimento, pegar o conhecimento da psicanálise, da, é, das redes de tratamento de saúde e começa a criar um trabalho, uma clínica própria, né? Que no primeiro momento vai se dar o nome ali de amigo qualificado, né? Que tem esse nome de qualificado, porque é um profissional que se qualificou para isso, né? Mas a palavra amigo também tem seus desdobramentos, tem é, seus problemas, até eles batizarem esse trabalho de acompanhamento terapêutico, né? E já nos anos 70 ali, no final dos anos 70, isso vem aqui para o Brasil, né? Isso chega aqui no Brasil, para uma clínica que tem aqui em São Paulo, que é o Instituto A Casa, que o Júlio
trabalhou lá por muitos anos, né? E a partir daí a gente começa também a pensar aqui no Brasil mesmo outras formas de se trabalhar com isso, né? Outras abordagens, né? Outras visões de mundo. Hoje eu tenho conhecimento assim de ATs que trabalham em todas as abordagens, né? No caso eu trabalho com a design análise, com a fenomenologia, o Júlio também trabalha com essa abordagem, a Ellen também. E temos aqui no nosso grupo a Isabel, que dentro da psicanálise winnicottiana, né? Hoje a gente admite essas diferentes formas de olhar para o trabalho do acompanhamento, para o trabalho do acompanhamento terapêutico, né? Bom, eu vou ser breve aqui, né? Vou passar a palavra, né? Para não tomar o mais do tempo aqui da aula, né? No final, se vocês tiverem alguma questão, a gente pode discutir, tá bom? Muito obrigado. Tá bom, legal, Elcio. Eu queria falar um pouco. Humanidade é nós somos uma instituição privada, particular, né? A gente trabalha dentro de pessoas que nos procuram, né? Familiares que nos procuram para saber sobre acompanhantes terapêuticos. A gente tem uma rede também hoje em dia, né? Quando eu comecei há 30 anos atrás, não tinha psiquiatra para ir nas residências, né? Hoje a gente tem os psiquiatras que se disponibilizam a ir até as residências, fazer uma avaliação junto aos pacientes, né? Então, isso que o Elcio está trazendo, né, é importante, porque eu acho que tem esse campo que ele vai também se ampliando, ele vai se profissionalizando, ele vai se qualificando, né? Então, isso é extremamente importante, é extremamente rico. Acho que a questão das abordagens que trabalhamos dentro da equipe são esses olhares que também nos auxiliam, tem uma riqueza na troca, tanto nos atendimentos, né? Isso acaba sendo muito rico. Esse semestre também a gente tem a vinda de uma equipe, de uma instituição chamada GIP, que trabalha com grupos de AT, coletivos de AT na capital de São Paulo. E eles trabalham com a abordagem lacaniana. Então, eles também vêm aqui também falar um pouco sobre esse trabalho, sobre essa experiência, sobre esse coletivo, de fazer um trabalho, e, ao mesmo tempo, poder falar sobre essa visão também, que esses referenciais. Então, isso a gente entende que é muito importante, é muito rico, a gente não fica fechado, né, numa única abordagem de olhar, de visão de mundo. Então, eu queria dizer isso também porque os psiquiatras, geriatras que nos procuram, assim, profissionais, às vezes eles me ligam para discutir um caso, para saber se o que que eu penso a respeito do caso, se pensarmos a respeito da entrada de um AT. Eles me contam um pouco como que as coisas estão acontecendo e a gente acaba trocando. Hoje tem vários profissionais que às vezes pensam juntos até antes de pensar a entrada ou estratégias de como seria, né, colocar um AT. Então a gente acaba conversando. E depois, num outro momento, às vezes as famílias vêm procurando, às vezes as famílias procuram diretamente os ATs da equipe, os ATs trazem esses casos para dentro da equipe para discutirem, e o, e outras vezes as pessoas acabam procurando pela humanidade, por porta de entrada, rede social, indicação, e às vezes procuram também, me procuram para fazer uma avaliação inicial, para fazer uma entrevista, né? Vocês estão me escutando aí? Tá tudo ok aí? Tá indo? Tudo bem? E essa entrevista inicial, muitas vezes, as pessoas que vêm procurar o ateu, o familiar que vem procurar, muitas vezes eles desconhecem a natureza dessa prática clínica.
Então, percebam que muitas vezes eu preciso também conversar e falar um pouco do que se trata, né, essa prática clínica, aproximar também essa natureza desse trabalho, porque vem com a indicação, mas eles não têm muita dimensão, não têm muita clareza do que é esse trabalho. Então, a gente precisa também, às vezes, esclarecer um pouco alguns pontos, né, ajudar alguns familiares. Acho que existem ainda profissionais, aí eu vou abrir para um outro leque, existem profissionais, Brasil afora, que também não conhecem, né, o que é um acompanhamento terapêutico, não conhecem essa clínica. Então, isso não é uma exclusividade do campo, só um instantinho, essa não é uma exclusividade só das famílias, né, de quem está procurando essa indicação desse trabalho. Muitas vezes a gente vai perceber que muitos profissionais às vezes também não conhecem, não têm a dimensão desse trabalho. Tem um pessoal aqui de Belo Horizonte, né, que está aqui conosco essa noite, enfim. Estou ouvindo que também parece que a clínica do AT já está andando, né, em Belo Horizonte, tem algo mais conhecido, mais familiar. Mas mesmo em São Paulo, capital, onde é bastante conhecido, é bastante familiar, os cursos de faculdade, por exemplo, muitas vezes não têm conhecimento, não chega né, na faculdade, na formação acadêmica, notícias sobre essa prática clínica, que seria uma possibilidade, né, um campo de atuação da psicologia. Então, a gente também ainda está caminhando ainda num momento de ampliação, de crescimento, né? Claro que há 30 anos atrás era muito mais restrito, era muito mais fechado esse campo. Hoje em dia, ele já está mais difundido, ele está muito mais, ele cresceu muito, né? Esse campo do AT, essa clínica. Então, o que eu queria dizer é que, geralmente, quando eu recebo familiar, ou a indicação de um psiquiatra, né, para um AT, eu procuro também compreender, né, qual é a questão, qual que é a demanda que a família está trazendo, o que está sendo vivido por elas, né, qual que é a necessidade de AT, o que eles entendem de AT, se já tiveram essas experiências anteriores, né? O que o tratamento vem vindo, né? Por que que o psiquiatra ou o geriatra indicou? Então, eu vou tentando abrir um pouco uma compreensão de como é que apareceu esse tema, essa temática dessa prática clínica, né? E às vezes os familiares também não têm essa clareza, porque o psiquiatra falou para falar com você, Júlio, eu queria saber, eu não tenho ideia. Então, eu vou também vendo qual é a clareza, qual é a dimensão que esse familiar entende sobre esse trabalho, né? Porque é uma clínica ainda nova, ainda recente, né? Então, a gente às vezes precisa fazer esse trabalho. Às vezes não dá tempo de eu falar numa primeira entrevista, eu preciso acolher, porque aconteceu uma situação, vai sair de uma internação, aconteceu uma situação muito forte. Então, a família às vezes quer trazer muitas questões. Então, às vezes eu também acabo não ainda falando da T. Preciso marcar um segundo encontro com a família. Em geral, recebo no presencial, tanto no consultório de São Bernardo como no consultório de São Paulo, para poder acolher essas famílias, para poder compreender melhor o que elas estão vivendo, tentar ter uma compreensão para poder pensar sobre a indicação de um acompanhante terapêutico, né? Então, a família também é um outro núcleo que muitas vezes adoece junto com o paciente. A gente também fala no curso, a gente também trabalha na equipe também com as famílias, a gente procura desenvolver um trabalho. Esse trabalho também é importante, também esse segmento com as famílias, né? Então, tudo isso vai sendo também levantado nessas primeiras entrevistas, né? E aí eu vou trazer, a partir dessa entrevista inicial, de duas entrevistas, eu vou mapear um pouco, vou ter um pouco maior de clareza sobre a importância, a necessidade do AT e vou fazer a indicação, vou levar para a equipe também para poder pensar junto com a equipe.
para pensar qual dos ATs tem disponibilidade, que consegue alçar a características desse caso, e isso também é algo muito particular, não é algo assim, quem que não está atendendo vai atender, sabe? É a vez de quem está sem paciente. Não, não é disso que se trata. Tem uma apuração, assim, tem algo que a gente precisa pensarmos juntos de uma disponibilidade interna do AT, sobre aquele caso que a gente está apresentando, o que, que vai também despertando em cada um, se vai sendo algo que às vezes alguns sentem, às vezes comentam, puxa, para mim acho que vai ficar difícil. Às vezes não é uma questão da distância, aonde mora, numa metrópole, isso é uma questão também, mas às vezes são questões mesmo que a gente precisa avaliar também internamente, né, na equipe, quem consegue alcançar, quem teria uma disponibilidade para a gente poder fazer essa colocar o AT junto do paciente lá na residência, levar ele no cotidiano, porque é isso que o Elcio trouxe. O AT vai muito fora do setting tradicional, ele vai sair do consultório, da instituição. A ideia é poder estar no cotidiano, em loco, né? E eu acho, penso que é uma visão privilegiada, né? O AT poder estar no quarto do paciente, no ambiente onde ele se encontra, com tudo que se apresenta, com tudo que se mostra diante do AT, né? Então, eu penso que isso também é muito rico, é muito potente esse lugar poder ficar em casa, poder sair eventualmente, poder construir a partir das quais são as necessidades desse paciente, né? Criar um vínculo com esse paciente. Tudo isso é lento, tudo isso leva tempo, né? Então o AT vai iniciando esse trabalho, diferente também do setting tradicional, que geralmente é um terapeuta para um paciente. No caso do AT, às vezes a gente pode ter uma demanda de um paciente que necessita de uma entrada de um segundo AT. Então, a gente também vai pensar, vai levantar isso para as famílias, vai falar para o psiquiatra, por conta de demandas, e que a gente vai pensar, porque trabalhamos em equipe. Então, a gente pensa, às vezes, de ter alguns casos que demandam mais cuidados. E a gente precisa também lançar essa perspectiva de ter, às vezes, um segundo AT. Às vezes, o próprio AT atende 2 vezes na semana, isso também é uma estratégia, isso tem a ver com a gente pensar cada caso, como às vezes a gente entende que é bom ter um segundo AT, que é bom ofertar uma outra entrada, um outro mundo, uma outra relação de cuidado, e isso seja importante naquele momento. Não existe uma receita prévia de como que a gente trabalha, de que tem um formato, né? A gente vai vendo caso a caso, né? As questões de diagnóstico, por exemplo, elas são importantes, mas elas não são carro-chefe, elas não são determinantes. A gente entende também que as questões de diagnóstico elas têm sua importância, mas não é o que a gente está vivendo nessa época em nossa sociedade, que a gente vê um momento que está sendo altamente diagnosticado, né? Que as crianças precocemente, medicalização muito constante, muito intensa. Então a gente também tem uma certa prudência, um certo cuidado para a gente poder pensar também, porque muitas vezes as famílias estão procurando diagnóstico, como fosse uma solução, que vai resolver, né, toda a problemática apresentada. E não vai. A questão da descoberta de um diagnóstico, na nossa experiência, a gente tem visto que não vai resolver, não é uma solução. E que a gente vai precisar trabalhar, é um processo. Isso é um processo que precisa ser vivenciado, trabalhado por essa família. Às vezes também a gente vai trabalhar com instituição, às vezes somos chamados para situações que estão em crise, o paciente beirando uma internação, então a gente pensa às vezes em alçar a entrada de um AT, como às vezes uma estratégia de criar um vínculo, de criar um espaço de troca, de poder ter uma escuta, um acolhimento para esse paciente, para essa família, e às vezes a gente consegue poder evitar algumas internações psiquiátricas, então a gente utiliza às vezes, né, desse recurso. Às vezes são projetos, né, saídas culturais, de lazer, projeto estudantil, de trabalho, né? Mas eu ouvi o Gilberto Safra outro dia, né? Alguém perguntou para ele, mas o que que faz um AT, Gilberto Safra? O que tem que ser feito?
Ele fala, não, o AT não faz nada, ele tem que ter uma presença ali, uma qualidade de presença, ele tem que estar junto com o paciente. Então, a gente também está vivendo uma época que a gente precisa fazer coisas, né? Que o AT precisa entrar e produzir. É uma coisa de produção, de resultados. E eu apoiado também na fenomenologia, né? Essa abordagem ela também não fica em evidência que a gente precisa trabalhar atrás de resultado de metas. As famílias me procuram querendo saber quanto tempo vai levar esse tratamento, Júlio. Quanto tempo? Eu trabalho com essas questões também, mas eu não dou respostas. Eu não sei quanto tempo vai levar um tratamento. Não tenho essa dimensão. Não tenho essa resposta. Tenho que trabalhar com essas incertezas, com essas angústias que os familiares me apresentam, mas poder falar da seriedade de um trabalho, do envolvimento, da implicação, do cuidado ético que cada um de nós tem de estar junto com essas famílias, com esses pacientes. Isso é extremamente fundamental, importante e necessário no nosso manejo clínico, na nossa atitude, né, na nossa postura. Então, a gente está vivendo essa época, né, de muitas necessidades, né, de imediatismo, né, de rapidez, né, de você ter que dar respostas, né. Então, realmente, processos terapêuticos costumam ser gradativos, serem lentos, né, não é algo rápido, não é um remédio que também nem os remédios fazem, às vezes, essa rapidez, né? Que tem essa resposta rápida. Então, mas eu também entendo que o AT e o terapeuta de família tem que se haver com essa pressão, vamos dizer, que a gente está vivendo na nossa época, na nossa sociedade. Um outro fator importante na humanidade que a gente trabalha, que também é muito caro, é buscar fazer rede, né? Então, se o psiquiatra indica e está conversando comigo antes do caso chegar, ele está falando também de pensarmos sobre a possibilidade da entrada de um AT. Então, antes mesmo de passar meu contato para a família, às vezes nem vem a família para mim, vai diretamente para um AT da equipe, porque entendo que a família não vai chegar, vai ter que chegar via a procura de um AT. E depois, com o tempo, os ATs vão fazendo esses indicativos que vão surgindo demandas, questões familiares, e aí abre um espaço, às vezes, para as famílias poderem serem atendidas juntos nesse processo onde tem um AT e vai ter um trabalho de família também acontecendo. Às vezes, tem casos na humanidade que a gente não consegue, tem famílias que são mais fechadas, mais rígidas, a gente não consegue fazer um trabalho. Nem por isso é impeditivo de fazer um trabalho de AT. É possível, muitas vezes, fazer um trabalho. Tem momentos, às vezes, que quando é muito fechada a família e o caso fica muito delicado e a gente precisa trabalhar também com a família, precisa trazer alguém, algum responsável, às vezes a gente entra em situações limites que a gente também não consegue acompanhar. Mas às vezes é possível fazer um trabalho mesmo sem o respaldo familiar. Claro que quando as famílias estão implicadas, estão juntas, elas têm uma adesão, isso tem repercussão também lá no AT, lá no paciente. Isso tudo traz uma mão dupla. Então, isso acaba fomentando um trabalho que vai oxigenando. E quando eu falo de conversar com psiquiatras, a equipe vai ver, às vezes somos os primeiros a entrar no caso, porque às vezes a família nos procura porque alguém indicou, a tia falou do AT, que ouviu e tal, e chega. E a gente vê que não tem nenhum profissional no caso. Então, às vezes, o AT é o primeiro que vai iniciar. E ele vai precisar também ter no horizonte, que dependendo da demanda do paciente, ele vai precisar articular outras entradas de profissionais. Ele vai precisar levar o paciente ao dentista, porque o paciente também precisa cuidar da saúde bucal. Isso também é importante, é uma questão de saúde. Então, ele vai precisar ir no serviço público, porque o paciente também não tem grana para um serviço particular, vai precisar ir no convênio. Então, vai fazer uma coisa meio híbrida, um tratamento que é parte particular, uma parte é com convênio, uma parte é na rede pública. Então, o AT vai precisar fazer, às vezes, essas articulações no território, onde ele mora, qual é a região, o que tem de serviço lá, qual é a rede que existe na região onde esse paciente mora.
E aí a gente vai precisar fazer essas conexões, essas articulações, buscar rede de apoio, de entrada de profissionais. Se o AT avalia que precisa passar por uma outra avaliação, por uma outra referência médica, o AT vai fazer essas costuras. Às vezes as famílias não conseguem, tem muita dificuldade de fazer essas articulações. Então o AT começa a fazer esse tipo de trabalho. Às vezes a gente encontra já o geriatra, um psiquiatra, e vamos fazendo conversas. Eu converso com uma escola, por exemplo, com um psiquiatra de um adolescente, com a coordenadora de uma escola, e eu sou terapeuta de família. Então, essa conversa do psiquiatra com a coordenadora da escola, com a professora do adolescente, é algo que a gente fomenta. A gente trabalha em rede, a gente entende que isso é importante, não é trabalhar isoladamente, cada profissional no seu quadrado, o que costuma acontecer. A gente entende que, para o bem-estar do paciente, seria importante poder integrar esses olhares, essas visões. E a escola também é um lugar importante também, que eu acho que acredito que também precisaria ter essa troca, essa abertura. E aí nós vamos encontrar instituições que o Elcio falou lá na reforma, que são mais totalizantes, mais fechadas, mais rígidas, a gente vai encontrar instituições mais abertas. Vamos encontrar profissionais mais abertos e profissionais mais fechados, que não estão muito abertos para dialogar, para trocar. E para finalizar um pouco a minha fala, eu penso que o AT, ele é um, como você se pensa profissionalmente, eu sempre digo para os ATs que o AT, ele é fundamental, ele é um trabalho sério. E quando vai falar com o psiquiatra, com o geriatra, vai falar com a coordenadora da escola, ele tem um lugar de extrema importância. Ele não está num lugar no segundo escalão, não tem uma hierarquia. Não tem essa de ficar se colocando, sabe, num lugar onde o médico é a figura médica que a gente tem, né, culturalmente, historicamente, tem esse poder, tem esse lugar. Eu penso que o AT é como ele vai se colocando, sabe, como ele se pensa profissionalmente. E ele vai também tendo que se colocar, né? Hoje mesmo a gente estava discutindo um caso na equipe sobre uma percepção de uma T que estava um pouco preocupada também com o que ela estava vendo. Ela pôs as dúvidas, as questões na discussão da equipe, e depois ela trouxe assim: acho que eu vou. Ele vai passar pelo psiquiatra, eu vou entrar em contato com o psiquiatra. Ele vai passar numa consulta quinta-feira, mas eu vou entrar em contato com o psiquiatra antes, porque eu acho importante o psiquiatra ter a minha percepção. Ela atende 2 vezes por semana, o psiquiatra vê quinzenal. Mas houve uma mudança de 15 dias atrás. E nesse sentido que eu falo que é para poder compartilhar, que esse lugar é de extrema importância, tanto o olhar do AT como o olhar do médico. Isso fica, no meu ponto de vista, de igual para igual. Não tem essa conotação, sabe, de ficar numa hierarquia, de ficar num lugar de poder, num lugar de saber. Não tem isso, sem vaidades. Temos que ficar com uma clínica mais horizontal possível, visando o bem-estar, a saúde do nosso paciente, visando aquilo que é para ele, né, o mais importante. Não é para o psiquiatra, para o terapeuta, para a instituição, enfim, mas é buscar esse diálogo, que eu penso que o AT também tem essa função, ele tem esse papel também, sabe, de fazer essas costuras, essas articulações. E na humanidade a gente coloca isso como algo muito caro, que isso é muito importante no andamento, no processo do nosso trabalho. Então eu vou finalizando por aqui, vou passar a palavra para a Ellen, que vai um pouco também fazer um pouco de um recorte, um pouco também um pouco do trabalho, né, do acompanhamento terapêutico, e a Isabel também vai também se colocar um pouquinho depois também, tá bom? E depois a gente conversa um pouco logo após aí a colocação da equipe, tá bom, pessoal? Bom, gente, vamos lá.
Eu queria trazer aqui para vocês, assim, né, acho que já deu para ter aí uma ideia do quanto o campo do acompanhamento terapêutico ele é amplo e complexo, né, porque envolve não só uma relação ali entre AT e paciente, muitas vezes, né, mas toda uma rede no entorno. Então, eu queria trazer aqui um pouco, uma palhinha, assim, muito breve, né, um pequeníssimo recorte do universo que é, né, o campo do acompanhamento terapêutico na infância e na adolescência. Acho que, assim, pela nossa experiência aqui de apresentar o curso nas faculdades e de outros espaços, outros coletivos aí que a gente vem participando, me parece que muito se fala sobre o AT na infância nas escolas, especificamente com crianças com autismo, né? Geralmente muito atrelada à aplicação de aba, né? Isso está bastante popularizado assim em relação ao trabalho do AT. Mas, como vocês viram, né? E acho que a equipe aqui também é a prova disso. Tem muitos modos, né, muitas perspectivas e muitos embasamentos possíveis para esse trabalho clínico, né? Então, é muito mais amplo, né, do que trabalhar com aba, mesmo na infância, né, e mesmo com crianças com autismo. Então, tem muitas outras perspectivas possíveis para esse trabalho. Aqui na equipe, por exemplo, né, como o Elcio falou, temos pessoas amparadas pela fenomenologia, profissionais amparados pela psicanálise winnicottiana e também pela analítica de Jung, né? Então, assim, essas perspectivas de embasamento podem ser muito mais amplas, né? Bom, sobre essa relação do AT na escola, a escola, certamente, uma instituição bastante importante, né? Tem seu papel de socialização, enfim, né? Tem um papel aí fundamental na infância, né? Mas o acompanhamento terapêutico na infância ele não está restrito à escola, né? Inclusive, muitas demandas exigem ou, né, demandam mesmo, né, que o AT vá para outros espaços com essa pessoa, né, com essa criança, esse adolescente. Muitas vezes a demanda ela está dentro de casa, ou a criança não está chegando na escola por questões anteriores à chegada na escola, né? Então, tem muitas outras possibilidades de contexto também de atuação, né? Não só na escola, não ficar restrito ao universo escolar. E aí, nesse ponto, eu queria trazer também que a contratação, né, e a indicação, como o Júlio bem disse, né, pode ser via instituição, via família, via profissionais, né? Quer dizer, vai depender muito caso a caso, mas tem muitos caminhos possíveis para que esse AT chegue até o caso, né? Então, daí a importância de poder, enquanto AT, dialogar com essa rede, dialogar com quem procura o AT, né? Entender o que é que está motivando essa busca pelo AT, né? A gente está vendo por aí também muita procura por AT que já chega com um modelo de trabalho pronto. Assim, 5 vezes por semana, das 7 à 1 da tarde na escola para acompanhar a criança ali no período integral, enfim. E é preciso olhar para isso com olhos críticos. Né? É preciso olhar olhos críticos que eu estou dizendo aqui, no sentido da gente poder questionar e se questionar também, né, de onde parte essa demanda, de quem parte essa demanda, né? Porque muitas vezes isso entra numa lógica de uma contratação profissional qualquer, né? Uma pessoa que vai responder a algo, né? Como o Júlio disse, que vai precisa apresentar um resultado, né? Temos uma meta a alcançar, né? Quer dizer, então, a gente nem chegou na criança ainda, a gente nem conheceu a criança ainda, mas já tem todo um script que, né, enfim, deveria delimitar a nossa atuação e o nosso trabalho, né? Então, por isso, a importância da gente abrir diálogo, né, nesses casos em que a demanda já parece muito pronta, né, a queixa já é trazida de tal modo que, enfim,
tudo muito engessado, às vezes, né? Então é importante que a gente possa sempre abrir diálogo mesmo, né? Com quem é que está solicitando, quem que está indicando, partiu de onde, né? Porque é importante que esse trabalho ele seja construído a partir da criança, a partir daquilo que aparece nessa relação, na nossa relação com a criança, né? E não a partir de algo já prévio, determinado por uma instituição ou por outras pessoas, enfim, né? Mas que a gente possa partir desse lugar mais, dessa relação mais própria com a criança, né? E aí, acho que um último ponto, que na verdade a gente já contemplou aqui, né, é dessa ampliação dessa ideia de aplicação de uma técnica, né, que no caso aqui eu estou falando, né, em termos de infância, em termos de escola, de crianças com autismo, enfim, de tudo isso que está se falando muito, eu estou falando em relação ao ABA, né? Então, que a gente possa se que a gente possa olhar primeiro, né? Entender primeiro qual é essa demanda, né? Entender primeiro o que surge a partir da relação com a criança, qual é que demanda é essa que vai aparecendo nessa relação, né? Antes enfim, né? Essas coisas das técnicas que às vezes vêm antes da própria demanda, né? Essas técnicas que às vezes vêm antes da própria pessoa, né? E aí eu falo até da pessoa AT, né? Porque as técnicas, às vezes, elas não vêm nem só antes do paciente, né? Mas antes da gente mesmo, enquanto profissional, enquanto humano, ali numa relação terapêutica. Bom, eu acho que é isso, para ser aqui bastante breve, né? Mas, de fato, infância e adolescência, eu acho que é um dos campos possíveis aí que tem suas especificidades, né? E suas complexidades também, como os outros campos. E aí vou deixar aí para a Bel trazer também uma outra palhinha de um, de um campo do AT. Bom, pessoal, pegando aqui o bastão, através da Ellen. Estão me ouvindo bem? Acho que deu um eco aqui para mim. Acho que só chegou até mim isso. Bom, vou falar um pouquinho do campo do envelhecimento, relacionado ao acompanhamento terapêutico, né? Acho que a primeira coisa para colocar aqui para vocês como uma visão assim reflexiva e talvez crítica é por que campo do envelhecimento e não da velhice, né? Ou AT com idosos, né? Acho que a primeira coisa que talvez os futuros ATs, nós ATs podemos pensar é o seguinte, né? Bom, o envelhecimento é um processo que faz parte da vida de todos nós, independente de termos completado 60 anos de idade, né? Que oficialmente as pessoas são consideradas idosas, pelo menos aqui no Brasil, né? Em outros países, a partir dos 65, né? Então, assim, acho que facilita, né, e incrementa a atuação no campo do envelhecimento, pensar que envelhecimento diz respeito a todos nós, né? E quando a gente pensa o AT no campo do envelhecimento, né, não necessariamente a gente está só lidando com pessoas de 60 anos em diante, mas talvez pessoas que estejam atravessando questões do processo de envelhecimento, às vezes até um pouco mais jovens, 55, 57 anos, mas que de alguma forma estão atravessadas por essa questão da passagem do tempo, de forma significativa, né? Então, exemplos, né? Uma pessoa que sofreu um AVC, né? Passou a depender de cuidados, ou que teve perdas significativas de entes queridos e a família foi reduzindo, ou teve uma aposentadoria forçada por questões de doença, enfim, essas pessoas, independente de terem 60 anos de idade, podem atravessar questões de envelhecimento. Então, só fazer esse primeiro apontamento aqui para a gente poder ir ampliando esse campo do até no envelhecimento. Outra coisa, né, continuando ali um pouco do pensamento do raciocínio que a Ellen estava trazendo, essa questão das demandas, né? Que no campo do envelhecimento, muitas vezes, a depender de onde surge o pedido de entrada do AT, também pode chegar com uma demanda pronta, né?
para o AT desempenhar ali. Então, bom, eu quero que você saia com a minha mãe. Minha mãe fica muito dentro de casa, não faz nada, só vê TV, né? Eu quero que você jogue jogos com a minha mãe, porque lá atrás, aos 30 anos, ela jogava jogos. Ou, eu gostaria que você levasse minha mãe para passear. Estou aqui dando exemplos de mães, né? Pode ser pai, pode ser avô, enfim. Ou que durante o tempo que eu estou aqui em casa, é preciso me concentrar nas minhas tarefas, que a minha mãe ou meu pai possa sair. A gente também tem que estar atentos a essas demandas que podem surgir da família, mas que são diferentes das demandas do idoso, né, ou de quem está vivendo o processo de envelhecimento, que é diferente da demanda da cuidadora, né, que talvez aponte outras coisas, diferente da demanda dos netos, e assim por diante, né? Porque, afinal de contas, o AT precisa, claro, né, em alguma medida, acolher, ouvir as demandas, as diferentes demandas, mas estar ao lado das necessidades desse acompanhado, que está atravessando o processo de envelhecimento. E que, às vezes, pode ser que a necessidade e a demanda dele seja poder ficar em casa, né, organizar as fotos de família, né, ou preparar uma receita que há muito tempo não fazia e que dava muito prazer preparar, né, ou voltar a frequentar o hall de entrada do prédio, né, porque lá ela ou ele batia papo com o porteiro, com as pessoas que entravam e saíam, tinha um fluxo ali de vida acontecendo, e vai ser diferente da demanda do filho, ou da filha, que é fazer com que o idoso saia de casa. Então, acho que a gente precisa ficar atentos a isso, né? E o campo do envelhecimento também, né? Às vezes a gente pode nos remeter ao envelhecimento mais nas casas, né? Então, esses idosos que pouco saem de casa, que também é uma realidade, né? Que vivem uma espécie de um isolamento social, mas o campo é um pouco mais amplo, né? Às vezes o AT, ele inicia o trabalho, ou continua o trabalho num centro-dia, que é um lugar onde idosos passam um dia participando de atividades, é uma nomenclatura que aparece no campo do envelhecimento, centro-dia. Às vezes nas DLPIs, né, que são as instituições de longa permanência, né, as antigas casas de repouso, né, centros de convivência, núcleos de convivência que esses idosos frequentam, enfim. Existem vários contextos em que esses idosos podem aparecer e que o AT pode, né, fazer parte e conduzir o trabalho dele junto ao idoso, né. E uma coisa também interessante, né, puxando aquilo que o Júlio foi apontando sobre as famílias, né, o processo de envelhecimento necessariamente mobiliza a família, né, mais devagar, menos devagar, né, e muitas vezes convoca, os integrantes da família a rever papéis, inclusive os papéis de cuidado, né, às vezes essa mãe, esse pai sempre foram, ou os provedores ou as pessoas que mais cuidavam, e às vezes os papéis vão se invertendo, vão precisar ser revistos, principalmente quando há o acometimento de alguma doença, né. Bom, então a família está ali, chacoalhada, estremecida, né, no caso da nossa equipe, né, o Júlio fica à frente das famílias, acolhendo, orientando, ouvindo, oferecendo auxílio, e o AT ali num papel mais dedicado e protegido junto ao idoso, né, para que haja uma separação e um cuidado com o trabalho, né, mas, essa reconfiguração da família durante o processo de envelhecimento também acontece algo com que o AT vai se deparar, né. Eh, então, acho que uma coisa importante para pontuar é que, hoje em dia, a gente ainda percebe que os idosos, ou quem está enfrentando esse processo de envelhecimento, ficam muito à margem ainda, né, e ocupam um lugar muito do negativo na sociedade, ou seja, daquelas pessoas que já não produzem mais, já contribuíram para a sociedade, estão apenas à espera da morte, né. Acho que o AT que adentra esse campo de envelhecimento precisa estar atento a isso também, até porque eu acho que é uma visão crítica do AT, né, que lida com esse campo. Ele precisa estar aberto às diferentes velhices e processos de envelhecimento. Não existe uma coisa achatada em termos de velhice e envelhecimento. Todos envelhecerão iguais, com os mesmos comportamentos, com os mesmos hábitos, com os mesmos desejos. Muito pelo contrário, tem velhices e velhices,
E temos que ficar atentos a isso. Assim como tem infâncias e infâncias, assim por diante, no campo do envelhecimento não vai ser diferente, né? Acho que é algo, né, que aqui no curso a gente também vai poder conversar com vocês. E acho que um ponto para ir fechando, né, importante é que o AT, junto a esse acompanhado idoso, né, precisa sustentar, né, respeitar e considerar essa pluralidade de ser nesse processo de envelhecimento. Ainda que para esta pessoa acompanhada, como eu disse lá no início, seja importante organizar as fotos, ficar em casa, não tem a perspectiva tanto de sair, né, eu acho que é algo que o AT vai precisando sustentar, respeitar, claro que com a perspectiva de talvez recriar alguns projetos de velhice, de vida e de futuro, mas o importante, como o Júlio disse lá atrás, é a qualidade da presença. O AT não tem que chegar para fazer grandes transformações com essa pessoa, né, com um protocolozinho para cumprir, né, e revolucionar essa velhice ou esse envelhecimento. Não, a gente precisa estar atento àquilo que vai de acordo com a necessidade do acompanhado, né. E a última coisa é que, assim, bom, eu posso enumerar uma porção de demandas que aparecem no campo do envelhecimento: demências, AVCs, finitude, morte, lutos, eh, enfim, mudanças de casa, morava sozinha, foi para casa do filho, agora não tenho mais casa, moro com filho, com nora, mas aí ainda assim eu seria reducionista, né, porque muitas coisas podem aparecer nesse campo do envelhecimento. Então acho que, do mais, é isso. Então passo a palavra aqui Bom, para o Júlio, né, que vai complementar algumas coisas. legal, Bel. Vocês estão me ouvindo? Me ouvem bem? Que eu acabei caindo, voltei. Tá, tá tranquilo? Vocês me ouvem bem? Legal. Bom, antes Júlio, da gente. deixa eu te interromper, eu acho que está um zumbido aí no seu microfone, não sei se vocês também percebem isso. Só um pouco. Mas qualquer coisa, Júlio, tenta ligar o microfone da sua câmera mesmo. Do Sim, mesmo equipamento que você tá com a câmera ligada. tá. Melhor agora? Vocês me ouvem? Sim, Não. sim. Dá para ouvir? Não. Piorou? Dá para ouvir, sim. Dá para ouvir? Então tá bom. Vou colocar aqui perto. Eu queria trazer para vocês um pouco sobre o humanidade, né? Eu acho que quando a Ellen comenta desse aspecto aí dessa demanda que surgiu agora recente, pós-pandemia em especial, intensificou muito essa questão dos cuidados com crianças, com adolescentes, em especiais com as escolas, aqui pelo menos na cidade de São Paulo. E a gente acabou ampliando, aí a gente acabou abrindo uma segunda equipe também, onde estão sendo atendido crianças e adolescentes, além dessa equipe que já vinha trabalhando já antes da pandemia, esses 20 anos que eu comentei. Então, o Humanidade hoje trabalha nessas frentes de atendimento, a gente tem esse serviço, né? A gente presta esse serviço de atendimento de duas equipes de acompanhantes terapêuticos. Aí a gente vai ter essa formação que a gente está falando aqui hoje, né?